vai aqui revisar mais um tópico, né, do nosso item 3 do edital de informática, que é o item rede de computadores. Bom, pessoal, esse item rede de computadores é um conteúdo extenso, né, a gente vai ter várias questões aqui. É uma parte mais complicadinha, né, da informática, básica, digamos assim, porque isso aqui ainda é considerado básico frente às partes de TI, né, que são bancos de dados, são coisas mais abstratas, né, as linguagens de programação. Então aqui eu vou tentar explicar para vocês cada um dos elementos aqui no nosso resumo. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é o conceito do que é rede, né, de computadores, o que é um dado, que é exatamente tudo que é transmitido na rede de computador, e aqui depois a gente vai entender como esse tópico ele se organiza, né? A organização do tópico 3 ela é organizada da seguinte forma. A gente tem as 4 classificações de uma rede de computador, é a forma que ela pode ser classificada, observada, são pontos de vista diferentes de você observar uma rede, né? Então, que são essas 4 aqui. É uma classificação quanto à topologia física, uma classificação quanto à arquitetura, classificação quanto à topologia lógica e a classificação quanto à abrangência dessa rede. Então, essas são as 4 classificações que a gente vai aprender nos itens mais adiante aqui, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais. Depois a gente vai ver os meios de transmissão, quais são os meios, né, cabeado e não cabeado, de que os dados são transmitidos na rede. Depois a gente vai aprender aqui alguns equipamentos, vai conhecer alguns equipamentos, alguns deles vocês têm em casa, já até conhecem. E por fim, a gente vai conhecer os padrões de rede. Agora vamos conceituar cada um desses aqui e depois a gente abre e explica melhor cada um desses elementos, fechou? Então, bora lá. O que é rede? Rede é um conjunto de dispositivos e equipamentos, como computadores, celulares e roteadores, que se comunicam entre si por meio de um sistema de transmissão de dados, como cabos, ondas de rádio ou satélite. Então, o conceito de rede, as bancas não vão cobrar muito de você, qual que é o conceito de rede de computador. Então, não se apega muito ao que está escrito no conceito de rede. Assim como eu sugeri para vocês, não se apegarem tanto ao conceito que é a internet. Por quê? É um tema, é um conceito que você pode manipular ele, né? Estender um pouquinho aqui, mudar as palavras aqui e ainda vai se representar a mesma coisa. Então, qual que é o conceito de rede? É o conjunto desses dispositivos, de alguns dispositivos na internet, tanto o celular quanto o computador, quanto, né, os dispositivos em si, os equipamentos de rede. São roteadores, bridges, né? Você tem ali os hubs, os switches, né? Tudo isso são elementos usados para que ocorra a comunicação dos dados e transferência desses dados entre si. E usam vários meios, como está escrito ali, que são os meios cabeados e não cabeados. Beleza? Deu para pegar um pouco a ideia do conceito de rede? Então, rede de computador é exatamente a junção dos dispositivos e equipamentos para transmitir dados por algum meio. Beleza? Então, é isso aí. Agora, o que é dado? Dados são as informações que são transmitidas pela internet, em forma de sinais elétricos, luminosos ou eletromagnéticos que podem ser codificados em valores binários de 0 e 1. Falou grego aqui, né? Não sei se você sabe como é que funciona a transmissão de algo via internet. Na verdade, a maior mentira que já nos contaram é que alguma coisa é transmitida na internet. Você nunca se perguntou, putz, cara, como é que eu mando um texto aqui, uma foto aqui e chega na outra pessoa? Por meio de cabo ou sem cabo? Na verdade, o que acontece não é uma transmissão, então, mas só que guarda isso pra gente, né? Se perguntar acontece transmissão sim. O que acontece? É como se fosse um código. Vamos criar um código de comunicação, né? Eu vou falar pra você ir e você vai anotando. Toda vez que eu bater 1, quer dizer a primeira letra do alfabeto, beleza? Quando eu bater 2, é a segunda letra do alfabeto. Quando eu bater 3, é a terceira letra do alfabeto. A gente combina esse código aqui até o final. Então imagina só que eu chego pra você e falo o seguinte. Aí você escutou esse barulho aí, você vai lá e anota A. Aí você anota B. Então é basicamente assim que funciona a transmissão na internet. Por meio de bits. Bits são pulsos elétricos que representam exatamente 0 e 1. Então quando eu bato uma vez, é como se fosse, pensa no gráfico de som, né? Faria exatamente uma curva assim para cima. Não tem o coração batendo? Já viu aquela linhazinha lá? Quando o coração bate, tum, 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 tum. Ele faz esse barulho para cima e para baixo ali, faz essa curva, né? Exatamente porque é um sinal, é um som, né? Um pulso que está sendo emitido ali. Existem 3 tipos de pulsos que podem acontecer, né? Elétrico, luminoso ou eletromagnético. Então, é isso que acontece na rede. Então, existe uma configuração, um tipo de transmissão que eles combinam, 0, 1, 0, 1. Quando eu mandar a sequência de 0 e 1, vai ser letra A, por exemplo. 0, 1, 1 é letra B. 0, 1, 0 é letra Y. Eles têm um código. Então, tanto para imagem, quanto de cores, quanto de som, quanto de áudio, tudo é transmitido em bits, que é exatamente esse código binário de 0 e 1. Então, uma sequência específica de 0 e 1 é considerado exatamente como esses dados são transmitidos, né? Então, os dados eles são convertidos ali em pulsos, em bits, chamados de bits, e esses bits eles podem ser 0 ou 1, né? Então, quando você manda um pulso, ele representa 1, na ausência daquele pulso é um 0, né? Então, existe uma configuração para tudo dentro da internet, de 0 e 1, para representar cada uma das cores. Imagem, como é que manda imagem?
você reparar, a imagem ela é formada por pixels, né? Quadradinho de cores. Então existe uma configuração de 0, 0, 1, 0, 1, 0 para representar cada cor, cada tom dentro daquela imagem. Então é isso que acontece, uma transmissão de vários bits, né, por segundo, que é chamado de bytes, ou kilobytes, ou megabytes, ou gigabytes, que são quantidades enormes de vários bits, sequências ali, né, desses bits, e é convertido do outro lado exatamente naquilo que é configurado, os protocolos, né, tanto de codificação de cor. Então quem já trabalhou com design já ouviu falar em uma coisa chamada CMYK, que é um tipo de configuração de cor, ou RGB, né, que enfim, outra configuração de cor também, que é essa configuração específica. Ó, quando eu falar 0100, quer dizer preto, um exemplo. Quando eu digitar 00000, é preto absoluto. Quando eu digitar 1111, vai ser branco. Então, essa pré-configuração da transmissão dos dados ali, de 0 e 1, é chamado de bit. Então, é assim que os dados são transmitidos na rede. Então, existe uma configuração específica onde eles acordam, ó, quando eu mandar 0001, eu estou falando da cor vermelha. Aí o outro lado lá escuta 0001 em formato de pulso elétrico, ele vai entender. Então, ele vai fazendo essa tradução. Deu para entender como é que funciona a transmissão na internet? É assim que funciona. E esse conjunto de 0011 é chamado de dado. Então, esse conjunto, né? É exatamente aquilo que é transmitido pela internet, que é esse código binário de 0 e 1. Mais pra frente a gente vai aprender sobre isso aqui em um dos tópicos do edital, tem uma explicação mais completa sobre o que significa esse número binário, como que é feita melhor a configuração, estou explicando de uma forma abrangente para que vocês consigam compreender. Beleza? Então, já que abstrai um pouco isso daí, guarda essa informação, entende o conceito de dado, que é o que a gente está transmitindo na internet, foca isso, então se é um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, tudo isso são os dados que são transmitidos. De forma mais técnica, é o conjunto de números binários, 0 e 1, de bits, né, que é transmitido ali por meio de pulsos elétricos, eletromagnéticos e luminosos para a internet. Fechou? Agora, vamos trabalhar aqui o que é uma classificação de uma rede quanto à topologia física, né? Vocês vão perceber que uma rede, ela... Já viu o sistema de telemarketing? Várias mesas, né, uma do ladinho da outra ali? Na hora de configurar aqueles computadores no mesmo cabo, existem várias formas. Você pode configurar ali todo mundo um do lado do outro, você pode colocar todo mundo em círculo, cada um num lugar diferente. Então, a topologia física é exatamente isso, quando você vê do topo. Quando você coloca do topo, coloca as mesinhas de computador embaixo da outra, vocês vão perceber que elas vão se organizar de determinada maneira. Então, é como os dispositivos eles estão conectados fisicamente entre si. A topologia, lembra sempre, é a visualização de topo de como aqueles computadores estão conectados na rede. Existem 6 tipos de topologia aqui, e esses mesmos tipos de topologia, eles podem existir do ponto de vista lógico. Imagina só, fisicamente, que passe um fio direto aqui, né, nessa empresa, um fio direto aqui, como se fosse um barramento, beleza? Passou um fio, conectou todos os dispositivos ali dentro daquela rede. Então a gente conectou em barramento. Já vou mostrar para vocês aqui quais são cada uma dessas topologias, né? Aqui embaixo, aqui, como vocês podem ver, olha só. Essa aqui é um barramento. A topologia física de uma rede é a forma como os dispositivos estão conectados fisicamente entre si. Então salva isso. Topologia física é isso. É uma das classificações da rede. O barramento, também conhecido como topologia linear. Todas as estações ficam conectadas ao mesmo meio de transmissão em uma conexão ponto-multiponto, que é exatamente isso aqui. Passa um fio direto, né? E vários computadores. As bolinhas aqui, ó, são computadores. Beleza? Então qual que é a vantagem? É mais econômico, versátil, entre todas as outras, porque, pô, tu passa um cabo, junta todo mundo naquele cabo ali e boas. Por ter fluxo de dados unidirecional, é difícil de encontrar erro e isolar problema. Tende a ser mais lenta. Por quê? Os dados, eles passam naquele cabo ali e, pô, todo mundo está recebendo aquela informação. Todo mundo, né? Ninguém sabe para quem que é. Manda para todo mundo a parada e para quem for aquela informação, eles pegam. Observação sobre ela é que a topologia física em barramento ela cai em desuso, só que a de barramento na topologia lógica, ela ainda é utilizada. Vocês vão perceber que a maioria das redes hoje, elas usam a topologia estrela, que é a próxima que a gente vai falar aqui, a que possui um nó central, é uma parada no centro ali, que conecta todos os outros computadores, né? Então a gente tem aqui um switch ou um hub, né, que pode fazer a conexão aqui no centro fica um switch ou um hub, que é um equipamento de rede que a gente vai ver logo adiante, onde ele distribui os sinais ali, né? Então, é isso, essa conexão ponto a ponto, dedicada a um nó central. Falou de nó central, você já sabe que é estrela. E lembrando, gente, que a estrela aqui, ela não se apega ao desenho de estrela. Pode ter um desenho completamente aleatório dentro aqui, da configuração física, mas você vai reparar que vai ter um nó central. Tem um nó central, conectou, mesmo que não pareça uma estrelinha bonitinha igual tá isso aqui, imagina se tivesse 3 ali.
Deixaria de ser 3 computadores? Imagina só se fosse esses 3, 1, 2, 3. Deixaria de ser uma topologia de estrela? Claro que não, porque o que conceitua ela não é o formato de estrela. Desapeguem no formato. Se apeguem principalmente a como aquilo está conectado. O conceito principal é ter o nó central. Esse nó central é um switch, um hub. A gente vai ver a diferença deles dois depois. A vantagem é fácil identificação de problemas por causa do hub ou do switch. A falha isolada é uma máquina, no caso da perturbação, a rede. Lá de barramento, se o computador para, ele atrapalha toda a rede. Entendeu? Então é como se fosse enfim, isso é suficiente, eu vou complicar mais. A desvantagem de uma topologia estrela é que se o nó central ele cai e para de funcionar, todo mundo para de funcionar. Então esse é o ponto ruim dele. Todos eles vão ter vantagem e desvantagem, tá? Não tem nenhum que é perfeito, como tudo na vida. O que é uma topologia em anel? Topologia física, né? Cada dispositivo é conectado ao seguinte, formando um anel. Então todos os dispositivos eles estão conectados um ao outro. Cada dispositivo tem uma conexão ponto a ponto com outros dois dispositivos que estão conectados lado a lado. Então, imagina só, vamos chamar esse aqui de A, B, C, D e E. Imagina esse aqui para poder mandar informação para cá, ele manda para cá ou manda para cá. E aí a gente tem a vantagem dele. É como apenas um dispositivo envia um dado por vez, diminui a chance de colisão entre pacotes. Colisão de pacote é quando duas pessoas mandam a mesma coisa e aquilo se anula. Você gosta de falar com a pessoa ao mesmo tempo, né? Vocês dois falam, nenhum dos dois ouviu o que o outro falou, todo mundo, Eles dois têm que repetir aquela informação. Então isso é colisão de pacote. Como ali, nessa rede de anel, cada um só pode mandar um por vez, o ponto positivo é que não vai haver essa colisão desses pacotes, né? Pacotes de dados, né? Lembrando, os bits, sequência de 0 e 1. A desvantagem é que a falha de um dispositivo pode prejudicar a estabilidade de toda a rede. Então toda a rede pode ser prejudicada se um para de funcionar. Por quê? Aqui, imagina lá, o computador A para o C. Para mandar, ele tem que mandar para o B. O B manda para o C. Imagina o C querer mandar a informação lá para o D, pro E. Ele tem que mandar para o D, o D mandar para o E. Então é assim que funciona a conexão aqui. Então se um para, praticamente quase ninguém vai conseguir conectar. Então essa é uma desvantagem desse tipo de rede. Já a rede malha, ela é muito interessante, porque a malha, né, ela é tipo aleatória, tem várias formas de você se conectar. Então pensa aqui, esse dispositivo aqui, ele tem vários caminhos para mandar para cá. Então ele pode mandar para cá e para cá, ou ele pode mandar por aqui, desceu aqui, subiu aqui, chegou aqui. Então ele tem vários caminhos, de forma que se um dispositivo aqui para de funcionar, ele tem outros caminhos alternativos para mandar aquela informação, aquele dado, né? Então aqui as conexões, elas são desordenadas, não existe hierarquia entre elas. Então existem várias conexões ponta a ponta entre um dispositivo e outro, e a vantagem é exatamente a estabilidade. Se um dispositivo parar, os outros conseguem, né, por outros caminhos alternativos, manter aquele dispositivo conectado. Então, uma falha coletiva, a falha individual não impacta o coletivo. Já a desvantagem é que a implementação inicial é custosa e complicada. Imagina só, se identificar os cabos disso aqui, a confusão que não deve ser. Então, essa é uma desvantagem. A implementação, ela dá trabalho, é complicada, mas depois que está instalada, né, é uma belezinha. Árvore. Ela é também conhecida como topologia hierárquica. Basicamente, né, você também tem vários caminhos alternativos de se conectar ali, só que aqui existe uma hierarquia. A vantagem também é que a fácil identificação do erro, já que, a partir daqui para baixo parou de funcionar. Então você já sabe de onde está, né? Então, se daqui para baixo parou de funcionar, o problema provavelmente está aqui, porque o outro lado está funcionando normal, então é fácil você identificar o ponto positivo dela. A desvantagem é, se o nó raiz, ou seja, se o primeiro cai, vai todo mundo cair embaixo. Por quê? Ele é hierárquica, né? Vem descendo assim para todo mundo. Então, a híbrida, ela é uma combinação de duas, né, de mais de uma tipo de topologia dessa aqui em cima. Aqui na imagem tem um exemplo, né, que cortou aqui, mas é uma topologia em anel conectada com uma de barramento. Então é possível ter esse tipo de configuração que é chamada de híbrida. A vantagem, né, e a desvantagem é que ela vai depender do tipo de rede que está conectado ali. Mas ela é um padrão mais flexível, adaptável de todos, reduz custos desnecessários, porque o que dá para você colocar em barramento você coloca, o que você vai colocar em estrela você coloca, o que você vai colocar em árvore você coloca. E a desvantagem é que, dependendo do tipo de combinação que você fez, ela vai dar as desvantagens. Então, por exemplo, se você vai fazer uma combinação de uma parte dessa rede de malha com outra de barramento, a parte que está em malha, ela vai ter como desvantagem o nó central cair. Nó central não, o nó raiz. Se o nó raiz cai, o restante cai também. E a desvantagem lá do barramento, qual que é? A desvantagem do barramento é exatamente você ter uma conexão lenta, né, pelos dispositivos, já que os dados eles passam de um único lugar, ele é unidirecional, ele vai só no sentido ali. Então, essas aqui são as topologias físicas, né? Você olha de cima fisicamente como é que estão conectados os computadores.
Só que na topologia lógica, é exatamente como que ela está sendo configurada na rede de computador em si. Então, os dispositivos, eles podem estar conectados ali, né? Todos eles, sei lá, um do lado do outro, semelhantemente a um barramento. Só que, logicamente, ele está configurado ali para funcionar, passando por um nó central, né? Então, isso pode acontecer. Então, você tem uma topologia física diferente da topologia lógica. A topologia lógica, ela recebe as mesmas classificações aqui. Então, se a gente olhar aqui embaixo, a topologia lógica, né, ela recebe os mesmos: barramento, estrela, anel, malha, árvore e híbrida. É a forma como os dados são transmitidos entre os dispositivos, independente da sua disposição física. Ela é governada pelos protocolos de uma rede ou pelas configurações da transmissão de dados, tanto a direção, modo, sentido e tudo mais, né? Então, para você revisar aí direção, modo e tipo, né, de transmissão, veja o item 10.3 aqui na plataforma para você se lembrar quais são os modos e os tipos de transmissão de dados. Beleza? Por fins didáticos, não há necessidade de repetir os conceitos aqui. Eu explicaria as mesmas coisas para a topologia lógica, né? Então, por isso que a gente não vai entrar em detalhe dessa classificação aqui. Então, a gente já trabalhou cada uma dessas aqui, topologia física. A gente já trabalhou aqui, ó, topologia lógica, né? A forma com que, logicamente, aqueles dados estão conectados, independente de como eles estão conectados fisicamente. Deu para captar? Já a classificação aqui, quanto à arquitetura, a gente tem duas classificações, né? Uma rede cliente-servidor, uma rede do tipo ponto a ponto. Qual que é a diferença entre elas? Aqui, uma rede cliente-servidor é tipo o seguinte, ó. Nós, enquanto usuários, a gente não fornece dado nenhum para a rede, né? A gente não tem... Nós não somos servidores. Nós, geralmente, pessoas físicas, geralmente somos só apenas clientes. O nosso computador apenas solicita. A gente está sempre usando serviço de terceiros, né? Então a gente entra aqui e vai pedir, Google, me mostra tal coisa. Depois, Microsoft, mostra tal coisa. Facebook, mostra minha conta. Instagram, mostra a vida dos outros. Então a gente está o tempo inteiro fazendo solicitações. Então o cliente é a parte da rede de um computador que vai solicitar as informações. O servidor é aquele que fornece, ele recebe as solicitações de pessoas e envia. Só que algumas redes, né, por exemplo, pensa aí na empresa Facebook com um banco de dados para armazenar os dados de todos os seus usuários do Facebook, né? Vamos supor que o Facebook usa o banco de dados da Amazon. Então, ambas as empresas ali, elas vão funcionar como clientes, tanto como servidor. Então, elas se alternam, né? Nossa, cara, confundi os dois. Essa é a rede ponto a ponto. Então, quando você tem ali o cliente e o servidor, onde um computador, onde, por exemplo, o Facebook, né? Ele pode tanto receber solicitação de um usuário, por exemplo, a gente fazendo um login do Facebook, o Facebook também, ele pode servir, ele está servindo como servidor nesse caso, só que ele pode ir lá, ele vai solicitar a Amazon, manda aqui para mim os dados do Gilmar, ele quer ver aqui o perfil dele, então ele vai lá, manda para mim. Então você percebe que quando ele trabalha dessas duas formas, é uma rede do tipo cliente-servidor. Então eles se comunicam ali com a Amazon, né? Ora atuando como cliente, ora atuando como servidor. Então, por isso, cliente e servidor, quando ele se alterna, né, nessas duas coisas. Já a rede ponto a ponto é o oposto. Quem só solicita, que é aquele primeiro caso, né, onde a gente aqui, pessoa física, a gente apenas solicita dados, enquanto o servidor, do outro lado lá, ele tem que só fornecer. Então, a diferença é essa. Ambos tratam de clientes / servidores, ambos tratam disso, só que no cliente e servidor se alternam. Então, uma mesma pessoa, ela pode tanto solicitar quanto oferecer. No outro caso, é o ponto a ponto, eu só faço uma única coisa, ponto, ponto. Então, lembra desse jeito aí, o ponto a ponto é exatamente isso. São redes simples, em que máquinas se comunicam diretamente, sem passar por nenhum servidor dedicado. Ambos são clientes e servidores. Todos eles dão e recebem ao mesmo tempo. Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa vocês dão uma lida no conceito aqui, tentar assimilar qualquer qual. Mas, basicamente é isso. No primeiro, gente, acabei de fazer confusão. A parada toda. E, ó, o primeiro, rede cliente-servidor. Rede funciona só como cliente, ou só como quem oferece. Quem dá, só dá. Quem recebe, só recebe. Aqui, no ponto a ponto, cada um pode atuar da forma que quiser. Enfim, eu tava vindo explicando certo, depois eu mudei, agora voltei de novo. Enfim, resumindo, é isso daí. Rede cliente-servidor, elas só atuam como uma coisa só. Ou cliente, ou servidor. Na rede ponto a ponto, a gente se alterna nessas funções, beleza? Então, se for confuso, para ler, confia no que você está lendo, que vai ficar mais fácil. É a minha explicação que cagou tudo. Peço desculpa, vambora. Então, a gente já falou sobre a classificação quanto à topologia lógica, e agora vamos continuar aqui. Então, a gente falou aqui
classificação de uma rede quanto à arquitetura. Então, a arquitetura tem a ver com isso, de ser cliente ou ser servidor. A classificação lógica, a gente já falou, que são as mesmas ali, da física, né? E por fim, a gente tem a classificação quanto à abrangência. Essa classificação quanto à abrangência, ela não aparece aqui nesse material. Por quê? No item do edital, tem um item específico para ele, que é o item 11, rede de computadores locais, metropolitanas e de longa distância. Então, recomendação para você, pois passe por esse tema aqui, e você vai identificar lá uma LAN, MAN, WLAN, quais são os tipos de classificação que uma rede pode receber quando a gente está falando da abrangência, né? Quão distante, quão longe ela pode chegar. Fechou? Que agora a gente tem os meios de transmissão. Meios de transmissão são os canais ou enlaces pelos quais trafegam os sinais físicos responsáveis por transportar a informação entre um dispositivo de origem e um de destino. Ele pode ser cabeado ou não cabeado. Esses são os meios de transmissão. A gente vai trabalhar esses meios de transmissão logo mais. A gente depois vai trabalhar aqui os equipamentos de rede, são dispositivos que permitem a conexão e a distribuição de dados entre os computadores e outros aparelhos que compõem uma rede. Então, são os dispositivos, né, que fazem a conexão e distribuição dos dados. É um roteador, um switch, um hub. Já os padrões de rede é um grupo de normas que visa padronizar redes locais e metropolitanas em algumas camadas específicas, né, chamado de padrões de rede. Então, padrão é uma configuração, então é como deve funcionar, por exemplo, um Wi-Fi, um Bluetooth, como que deve funcionar, enfim, esse tipo de rede aí. E aqui é chamado de padrão, cada padrão tem um número específico. Bora lá? Trabalhar agora os meios de transmissão. Os meios de transmissão, eles podem ser de dois tipos, podem ser guiados ou não guiados. Falou de guiado, pense em fio, beleza? Falou de não guiado, é todo o resto que não tem fio. Os meios guiados, existem 3 meios guiados, né? Que é o cabo coaxial, o cabo de par trançado ou o cabo de fibra ótica. Então, a gente tem esses 3 aí para poder fazer a transmissão. Então, vamos trabalhar o cabo coaxial. É um fio central de cobre envolvido por blindagem metálica resistente à interferência eletromagnética. Então, isso é o cabo coaxial, né? Aquele que tem era tipo de telefone, né? Que era esse cabo aqui. Ele é de televisão também. Ele é um fio. Ele tem um fio de cobre, é só se lembrar disso. Coaxial, cobre. Coaxial, cobre, resistência eletromagnética. Tá escrito errado aqui, inclusive. Tá eletromagnética. Então, esse é o cabo coaxial. Tem uma imagenzinha dele aqui. Beleza. Vamos trabalhar aqui o cabo de fibra ótica, né? O cabo de fibra ótica, eles são filamentos flexíveis, fabricados em material transparente, como fibra de vidro ou fibra de plástico, que usa pulso de luz para a transmissão dos dados. Lembra lá? Os 3 pulsos que a gente tinha para transmitir? Pulso elétrico, eletromagnético e pulso de luz. Esqueci qual que é. Enfim, são esses 3 aí que a gente tem para poder transmitir. O cabo de fibra ótica ele pode ser multimodo ou monomodo. No monomodo, o feixe de luz sai por um único caminho para uma distância maior. Já o multimodo como fala, né, vários caminhos para uma distância menor. Então, essa é a diferença dos dois. Só se lembrar de multi e mono. Mono é um único caminho, multimodo são vários, múltiplo. Então, esse multimodo, ele tem um caminho menor, porque tem vários ali pulsos, né, digamos assim, sendo transmitidos, enquanto no monomodo você tem apenas um único transmitido, só que ele consegue percorrer um caminho muito maior. Fechou? O cabo de par trançado, ele é um tipo de cabo que possui pares de fios entrelaçados, um ao redor do outro, para cancelar as interferências eletromagnéticas. Então, ambos, tanto o coaxial quanto o eletromagnético, quanto o cabo de par trançados, eles não sofrem interferência eletromagnética. Então, ele pode ter 2 tipos, né, de cabo de par trançado, que é o STP e o UTP. O STP é só você lembrar de shielded. Shielded quer dizer escudo, né, protegido, blindado. Enquanto o outro né, unshielded quer dizer a negação, né, disso, sem escudo, sem blindagem. Então, são os mesmos 4 pares de fios trançados, né? E só que um tem blindagem, o outro não vai ter a blindagem daquilo ali. Então a gente tem lá várias formas, né, com que esse cabo par trançado é aquele azulzinho de internet mesmo, né, que é chamado de CAT. Aí tem vários tipos dele. Quanto maior o número, né, CAT 3, 4, 5, 7, 8, maior a quantidade de transmissão ou de largura de banda. São coisas diferentes, né? Qual que é a diferença dos dois? Vamos trabalhar essa observação, inclusive. Ó.
Não confunda taxa de transmissão com largura de banda. A largura de banda é a capacidade teórica máxima de um dado que pode ser transmitido em um período de tempo. Já a taxa de transmissão é a quantidade real dos dados que são transmitidos, né? Então pensa lá, um cano gigante de bosta, de bosta mesmo, de descarga. Então ele tem uma capacidade X. Aquilo é a largura de banda, ou seja, quanta bosta passa, poderia passar, ele suportaria naquele cano. Só que já a taxa de transmissão é de fato quanta bosta está passando por ali. Pô, fez um barrãozinho, pouco, vai passar pouco. Fez muito, vai passar muito. Então essa é a diferença de taxa de transmissão com largura de banda. É só você pensar, pô, largura de banda é a largura do cano, largura do cabo. Já a taxa de transmissão é a taxa de bosta, quanta bosta está passando de fato dentro daquele cano. Vocês não vão esquecer essa associação, eu nunca esqueço, por causa disso aqui. Já aqui a gente tem a diferença, né, entre os CATs. CAT 3 e CAT 4, o que muda entre eles? Aumentou tanto a taxa de transmissão quanto a largura de banda. Quanto a largura do cano, quanto a bosta está passando ali. Ele permite, né? Já no CAT 5, o que mudou dele também? Aumentou tanto a taxa de transmissão quanto a largura de banda. Para o CAT 5E, a única coisa que diferenciou foi a transmissão. Não aumentou a largura de banda, mas aumenta ali quanta bosta pode passar nele. Então, assim sucessivamente, né? De um para o outro, vai tendo as diferenças aqui. Vocês podem ver, né? Tá sempre em destaque ali o que mudou. Para o 6 e para o 6A, o que mudou foi a largura de banda, mas a taxa de transmissão ela se mantém a mesma. O CAT 7 para o 7A aumentou, foi a largura de banda. Para o 6 para o 7 aumentou a largura de banda. Então, essa é a comparação aqui. Deixo para você trabalhar essas diferenças dentro do Anki. Beleza? No Anki, estão respondendo, tentando se lembrar o que muda de um para o outro. Então, vocês podem reparar que, né, que geralmente, na mesma categoria do 6 e do 7, isso não acontece no 5, o que aumenta deles é a largura de banda, né? Você pode ver que a largura de banda, ela sempre aumenta dos dois, exceto no primeiro do 5, que o que muda é a taxa de transmissão, né, de um para o outro. Então eles estão separados em parezinhos aqui, né, de cor, para você conseguir identificar mais ou menos, né, o que eles têm de comum, de semelhante, de diferente. Então tá ali. A gente já falou sobre o cabo de fibra ótica, e agora a gente vai trabalhar aqui o que a gente chama de equipamentos de rede, né? A gente tem aqui alguns equipamentos interessantes, são 6 equipamentos. O modem, o hub ou concentrador, o switch ou comutador, roteador, placa de rede e bridge ou ponte, né? Quer dizer a mesma coisa. Então, vamos aqui aos modems. Existem 3 tipos de modem, né? Mas antes da gente explicar quais são os 3 tipos de modem, vamos explicar o que é um modem. O modem é o dispositivo que troca informação entre rede de longa distância e o Wi-Fi da casa, como celular, tablet. O modem transforma a conexão de entrada, do cabo coaxial, em uma conexão Ethernet do tipo Wi-Fi. Então vocês vão entender o que é esse Ethernet quando a gente trabalhar os padrões logo aqui embaixo, padrão de Wi-Fi. Mas basicamente o modem ele converte um sinal físico em sinal Wi-Fi não cabeado. Ele vai transformar esse sinal físico em outro tipo de sinal. Beleza? Então, o modem ADSL, ele usa a linha telefônica para poder fazer essa transmissão, né, para converter um sinal, aquela linha telefônica, em internet, né, em uma conexão internet. Então, o modem ADSL é um modem antigo, né, de uma conexão antiga de internet, assim como o discado, que consegue ser ainda mais antigo, que, no primeiro caso, né, no ADSL, ele não vai deixar a linha do telefone ocupada. Já o modem discado, ele também usa, né, a linha telefônica para poder se converter em internet, só que ele vai deixar a linha ocupada. Então, só se lembrar, a discada, subir, pô, difícil pra caramba. A internet avacalha, ruim, associa discada e escada com coisa ruim, que vai dar certo. O modem discado, ele deixa a linha ocupada. Então, você tentava ligar no telefone, o telefone estava ocupado. Já no segundo, você poderia acessar, o famoso Velox, né? Você poderia acessar a internet ali, a pessoa ainda poderia ligar no seu telefone e o telefone ia tocar normalmente. Já o modem cabeado é um provedor de acesso à internet que não usa linha de telefone. Então, o modem cabeado, ele não usa a linha telefônica para poder transmitir internet. Ele usa um cabo específico próprio dele, né? Então, o modem cabeado é geralmente o que a gente tem. O cabeamento ele pode ser hoje tanto fibra ótica, como cabo coaxial, que a gente já viu, quanto o cabo de par trançado, né? Beleza, já trabalhamos os modems, agora vamos para o hub. O hub é um dispositivo que conecta os computadores de uma rede local, possibilitando a transmissão das informações entre eles, mas envia os mesmos dados para todos os computadores. Vocês vão ver que o switch e o hub, eles têm a mesma função. Então, eles vão conectar vários computadores de uma rede local. Esse é o papel deles. Eles são, então, ali, e neles vocês conectam vários computadores, vários dispositivos locais, para criar uma rede local. Só que a diferença do hub para o switch é que o hub é meio burrão. O hub,
na hora de mandar as informações, ele manda para todo mundo. Já o switch não, ele sabe para quem que é. Então, por exemplo, pense que 4 computadores conectados por um hub. O hub vai falar assim, geral, chegou um recado para você aqui. Aí ninguém sabe quem que é. Ó, você que tem filho tal, você que tem um filho de nome tal, precisa buscar seu filho na escola. Pô, só quem tem um nome de filho tal, que estuda naquele horário, é que entenderia que é a mensagem para ele. Então o hub ele grita para todo mundo, ele é meio burrão. Enquanto o switch não. O switch ele já tem uma pré-configuração para cada um. Ó, quem é que tem filho aqui? Pô, só aquele lá tem filho, então é só para ele que eu vou mandar informação. Então ele consegue fazer esse filtro, né? Ele tem um controle de destinatário. E aqui a gente tem a diferença de um hub ativo para um hub passivo, assim como a gente tem o switch de camada 2 para o switch de camada 3. Qual que é a diferença do hub ativo para o hub passivo? O hub ativo, ele centraliza várias portas em uma única saída, a fim de expandir a rede. Todas as informações passam por todos. O hub passivo, ele centraliza várias portas em uma única saída, ou seja, a mesma coisa, apenas compartilhando suas portas fisicamente, mas não tem o objetivo de expandir a rede. Todas as informações passam por todos. Então, um tem o objetivo de expandir a rede, o outro não tem. Essa que é a diferença entre os dois. Já no switch de camada 2 para o switch de camada 3, o switch de camada 2 ele é uma mistura de uma ponte com um hub. Ele tem várias portas, mas sabe exatamente de quem que é o pacote. Ele não comunica com todo mundo, igual faz o hub. Ele atua na camada física e de enlace. Já o switch de camada 3 é a mistura da ponte com o hub também. Tem várias portas, mas ele sabe exatamente de quem que é o pacote, ele sabe exatamente quem que é o destinatário de cada um, ele não vai gritar para todo mundo. Ele não comunica com todos, só que ele atua como um roteador e atua na camada de rede. O roteador ali, ele vai funcionar, a gente já vai falar sobre ele aqui, mas é um dispositivo que fornece Wi-Fi, geralmente ele está conectado a um modem, e ele envia informação de internet a dispositivos pessoais. Então, ele vai ser um switch, só que o objetivo dele ali vai ser exatamente transmitir os dados, né, de um computador para outro. E aqui, e obviamente a diferença entre eles dois, aqui o primeiro, de camada 2, atua na camada física e de enlace, só se lembrar, física e enlace, 2, camada 2, então 2 camadas, né? Já o switch camada 3, ele só trabalha na camada de rede. Se você souber decorar apenas essas 2 camadas de cada um, já é suficiente para você acertar questões disso aqui, fechou? Já o roteador, né, como a gente falou, ele que vai conectar, geralmente ele está conectado com o modem, e ele que envia informações na internet para os dispositivos. Ele pode ser do tipo Access Point ou do tipo Hotspot. O Access Point, ele só permite um acesso a toda a rede, não apenas conexão à internet, mas os arquivos, etc. Já o Hotspot apenas compartilha o sinal de rede. Então, é como se tivesse um roteador Access Point, que é esse que a gente conhece aqui em casa, né, normal, e a gente tem o tipo Hotspot, que ele vai pegar o sinal de internet, igual quando você liga, né, o roteador do seu celular, essa é a diferença dos dois, ele pega uma configuração de internet e compartilha com outras pessoas, só te dá acesso ali à internet propriamente dita. Já o Access Point, ele permite o acesso, então só se lembrar isso, ele permite um acesso a toda a rede, então todo dispositivo que está conectado na rede, ele vai saber quem está conectado. Então, por exemplo, quando você abre as configurações do seu roteador, você consegue ver lá exatamente quem está conectado na sua rede. Já no Access Point, você não consegue, já no Hotspot, você não consegue ter esse tipo de configuração, já que ele está apenas replicando um sinal de internet. Você não consegue saber quem está conectado lá na rede de origem, você não sabe quantos dispositivos tem conectado nele. Ele só sabe o seguinte, ele reconectou ali, ele vai ter uma nova velocidade de internet e de transmissão, e ele sabe só quem está conectado nele. Quem está conectado na rede principal, ele não vai saber. Aqui está a diferença de uma placa de rede ou uma bridge, né? Bridge, ponte. A placa de rede, ela possui, é nela que está o endereço MAC, né? O endereço físico que identifica o computador numa conexão. Então, essa placa de rede, ela é responsável pela comunicação de um computador com uma rede de computadores. Então, a placa de rede, então se você tira a placa de rede do seu computador, ele não consegue, de modo algum, se conectar com numa rede qualquer que seja, porque você, imagina lá, você tirar a porta principal, né? É como se você fechasse aqui a placa de rede, ela é como a porta principal da casa, uma casa que só tem uma entrada, ela tem a porta, você tira a placa de rede, você fecha a porta principal dela, de forma que aquele seu bloco, né, pensa num condomínio, num prédio aí, você tira a porta principal que dá acesso ao hall de escadas de um condomínio, você perdeu a placa de rede dele, né? A placa de rede exatamente permite aquela unidade específica se conectar com um todo. Então, a placa de rede é a placa que te permite acessar uma rede. Só se associar isso daí. Então, a placa de rede é responsável por permitir que o seu computador, o seu dispositivo tenha acesso à rede. Já
O bridge, ou a ponte, ele é chamado assim também, ele quem faz conexão direta entre dispositivos, ou dois destinos. É como um hub, só que ele possui filtragem, ele regenera os sinais e tem apenas duas portas. O bridge, fisicamente falando, ele é igual um switch e um hub, né? Ele é um dispositivo, lembra um DVD, quem não sabe o que é DVD aí, tá mais ou menos enrolado. É um dispositivo assim, tem várias entradinhas, né, de vários fios específicos onde você conecta cabo. O hub, ele te dá essa possibilidade, às vezes até uma ponte, ele te dá a possibilidade de às vezes conectar dois switches, né? Então ele conecta um switch de um lado, um switch do outro, para que você tenha mais portas, né, do que conectar. Ele lembra muito um hub, né, porque ele consegue comunicar com todos. Só que ele não é um hub porque o hub é burro, ele não sabe quem é quem. A ponte, ela já sabe. Então pensa na ponte exatamente como isso, com essa imagem. Ela liga uma coisa na outra para tornar aquilo mais extenso, né, para você aumentar a capacidade de conexão de dois dispositivos ali. Então, esses são os equipamentos de uma rede. Fechou? Então vamos voltar aqui em cima, vamos ver agora o que falta a gente trabalhar. Falta a gente trabalhar agora apenas os padrões de rede, né? Então a gente tem aqui alguns padrões de rede, são 6 padrões também. São o padrão Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX e Mobile Fi. Então, esses aqui são os 5 padrões, é forma, né, que a gente tem padrões ali de como conectar em cada um desses cenários. Quando a conexão for do tipo Bluetooth, ela deve ser assim, então existe um padrão. O que é cobrado disso aqui, gente? A numeração, esse IEEE 802.3, você tem que saber que é do Ethernet. Esse número aqui, 802.5, você tem que saber que é do Token Ring. Então, tudo isso você vai ter que saber. O Wi-Fi é o 11, né? Todos eles são 802, se você reparar, né? O que vai mudando é o ponto 16, ponto 15, ponto 20. Então, esses 3 primeiros aqui é mais fácil de você se lembrar. Como é que eu lembrei? O Wi-Fi aqui, você substitui pelo 1. Então, você sabe que um aqui, Wi-Fi 1, você sabe que é o 11. O Token Ring é lembrar de anel. Anel, 5 dedos. Então, de Token Ring, ring quer dizer anel, né? E 802, anel, 5 dedos, por onde você vai encaixar o anel aqui, exceto o Lula, que tem 4, não tem 5. Essa lógica não vai se aplicar a ele. Mas beleza, então assim que eu associei, ring com anel e anel 5, né? Então, o Ethernet também é fácil, né? Você pode substituir os E's aqui pelo 3. O 3 lembra o E, de alguma forma, um E invertido, né? O contrário lá. Então, você consegue se lembrar do 802.3. Então, as características do Ethernet, dos outros dois aqui não tem. Eu não sei um jeito de lembrar deles. Eu só coloco na ordem. Bluetooth, WiMAX e Mobile Fi. Eu sei que eu lembro dessa ordem aqui, é 15, 16 e 20. É o que sobra. 20 é o último. Eu lembro que é o Mobile Fi. Eu lembro que o Bluetooth era o 15. E o que sobra do meio é o WiMAX. Quem souber de algum deles para lembrar deles, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá. O padrão Ethernet, ele permite que 2 ou mais computadores em uma LAN se comuniquem usando cabos. Então, ele usa um SMA-CD para evitar colisões. Aqui, SMA-CD, a gente vai trabalhar depois em protocolos, então ignora isso. Ele pode ser de 3, né? Do Fast Ethernet, que é o rápido, tem o Gigabit Ethernet e o 10 GB Ethernet. Então, eles vão usar a mesma tecnologia, só que com taxas de transmissão maiores, né? Um de 100 MB por segundo, o outro de 1000, o outro de 10.000. Essa é a diferença dos 3, apenas a taxa de transmissão. O Token Ring é um padrão cabeado onde não há colisão de pacote. Ele possui um token e tem topologia em anel, lembra? Anel, ring, para transmitir. Ele deve aguardar a recepção de um token. Então, já viram aquela corrida dos caras do corre e tem que entregar um bastãozinho pro outro? Então, o Token Ring é exatamente isso aqui. O token é aquilo que ele segura na mão, onde cada um vai falar. Não sei se já participaram de jogo, né? Geralmente eu gosto muito de jogar jogo de tabuleiro com os amigos. Às vezes vira aquela confusão, todo mundo quer falar, a gente tem uma espécie de microfone, né? Então, tipo assim, esse aqui vai ser o microfone. Então, para você falar, você só pode estar segurando aquilo. Então, você segura aquele objeto ali, chamado de token, e só você pode falar. Os outros têm que ficar calados. Quando o burro fala, os outros abaixam a orelha. Então, quando você transmite de um para o outro, eu passo para você, agora é a sua vez de falar, você pega o token ali, você fala, né? Então, é exatamente isso. Porque o anel, né, ele manda para todo mundo. Imagina todo mundo falando, aquela confusão toda e tal. Agora aqui não, só pode falar quando chegar o token. Então, não há colisão de falas, né? Então, você consegue ouvir todo mundo, porque não está havendo essas colisões de pacote, de fala, de dados sendo transmitidos. Então, Token Ring é exatamente isso aqui. É um token, é um objeto físico. Então, para você poder comunicar, transmitir qualquer sinal, você tem que estar com token. Se você não está com token, você tem que solicitar, manda o token aí. Você vai falar somente isso. Você vai ficar paradão com a mão assim, todo mundo já sabe que você está esperando o token para chegar. Te entregou o token, aí você começa a falar. Então, esse é o Token Ring. Wi-Fi,
a característica dele, né? Suas características são cobradas em prova. Características. É um padrão não cabeado que permite a comunicação entre computadores em uma rede sem fio. Wi-Fi, gente. Vocês conhecem o Wi-Fi. O Wi-Fi é esse aqui. É você pega um cabo e transmite ele sem cabo. Então ele é um não cabeado, onde você permite a comunicação de computadores, né? Ele tem 2 modos de trabalho e 3 mecanismos de segurança. O modo de trabalho ad hoc, que é uma comunicação direta, temporária e de alcance reduzido entre os equipamentos. Já a infraestrutura, que é o outro modo de trabalho dele, é uma comunicação direta. Ela necessariamente passa por um centralizador, um access point ou hotspot. Essa é a diferença dos 2 modos de trabalho, né? Alguns modems têm até essa opção de você mudar atrás como que ele vai funcionar, se ele vai funcionar como infraestrutura ou como ad hoc. Mesma coisa no mecanismo de segurança. Quando você está conectando lá, você consegue ver, né, no seu Wi-Fi qual que é o mecanismo de segurança, se é o WEP, WPA ou WPA2. Lembrando que quanto mais, nessa ordem descendo aqui, mais seguro é, né? Então você tem o WEP, é o meio mais frágil, você tem o WPA, ele corrige algumas vulnerabilidades do primeiro, mas nem tudo. Já o WPA2, ele é um terceiro mecanismo de criptografia e segurança, mais seguro e inclui criptografia, beleza? O Bluetooth, ele possui algumas características, é um meio não cabeado, de baixo custo, de baixo alcance, de baixa transmissão, tudo baixo. Então, Bluetooth sempre perto, né? Quem nunca tem um fone Bluetooth aí que vive desconectando? Então, é por esse motivo. Uma Piconet é uma net de vários Bluetooths, é chamada de Piconet, do tipo mestre-escravo. Possui um mestre e 7 escravos, 255 estacionados. Então, você tem aqui, né, por exemplo, um computador. Quando ele recebe, né, várias conexões ali, ele é chamado de mestre, é quem recebe. Então, por exemplo, um Bluetooth com o celular. O celular, quando ele recebe a conexão de um fone, ele está sendo do tipo mestre. Então, só pode ter um mestre, sempre, só um mestre. Então, cada conexão Bluetooth só pode estar conectado ali com um dispositivo. Mas eu consigo conectar vários dispositivos Bluetooth. Por exemplo, o meu celular está conectado com um relógio e algumas vezes com o meu fone de ouvido ao mesmo tempo, né? Por quê? Um é mestre, esses dois eles estão conectados ali, eles podem se alternar para receber e transmitir dados? Podem. Eles são escravos, né? Eles podem, todo mestre pode ter até 7 escravos ou 255 dispositivos estacionados ali. Sabe, já foi pareado uma vez? Dispositivos pareados, quando você entra no Bluetooth e vai ver lá, todos, você pode ter 255 lá. Só que eles não vão estar conectados naquele momento. Você pode ter 7 conectados ao mesmo tempo, eles vão se alternando na hora de transmitir ali. Só que só pode ter um mestre. Então isso quer dizer esse mestre escravo estacionado. É isso aí. É quando o mestre é quem recebe as conexões, ou transmite as conexões, né? Controla as transmissões, digamos assim. Ele pode estar ali conectado com 7 dispositivos ao mesmo tempo, mas ele pode ter até 255 dispositivos. Isso aqui é importante lembrar que já foi cobrado em prova pela VUNESP, se não me engano, pela Sebrasp. Acho que nunca foi cobrado isso aqui não. O IMAX, o 16, né? O IEEE 802.16, é um padrão sem fio de alta velocidade. É como se fosse um Wi-Fi melhorado, né? Um IMAX, só se lembrar de Wi-Fi, o IMAX. Então, é um padrão de alta velocidade para redes metropolitanas com Wi-Fi de longo alcance e longa abrangência. O Mobile Wi-Fi é só o celular de mobile, de dispositivo mobile, de celular. Então, é o padrão que organiza como que deve ser, quais são as características de uma banda larga de um celular. Como que deve ser. Então, é isso. O padrão sem fio de rede, de banda larga móvel, fornecendo ao usuário um acesso contínuo à internet sem fio no modo duplex, conhecido como também com iBurst. Então é só você lembrar que o celular ele deve ser configurado aí no modo duplex. Duplex, se você não sabe, é o item 10.3, taxa de transmissão, né? Item 10.3, se não me engano, é esse aqui, ó. 10.3, exatamente. Procura aqui e revisa as taxas de transmissão. Bom, galera, essa aqui foi a nossa aula de revisão sobre rede de computadores. Algumas coisas aí, né, pode ter ficado um pouco confusa, meio aérea, mas confia no processo, continue resolvendo questões. O que não ficou claro para você, pesquisa. Pô, não sei a diferença aqui de um access point para outra coisa. Você vai ter que fazer uma busca ativa aí, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, fez qualquer pesquisa, pô, galera, para quem for com dúvida entre a diferença de tal e tal coisa, bota aqui, coloca no comentário, faça a busca ativa, comenta aqui na plataforma. Vai ser uma forma ativa de você exercitar aí a sua memória, beleza? E vai estar contribuindo com outros colegas. Espero ter ajudado com essa aula de revisão. Espero que o material tenha ficado um pouco mais claro para você. Tamo junto, te espero aí. Até a próxima aula.